Então, lá, boa tarde a todos. Muito obrigado por me convidarem para este privilégio de estar aqui a dar uma aula, que é uma coisa que eu há muitos anos que não faço. E acho que não sou bom professor. Mas gosto de contar histórias e gosto muito da vossa geração. Então eu pensei que talvez antes de começar, assim, com aquilo que vocês pensam que coitados vão estar aí a ouvir, e tenho que estar a ouvir durante muito tempo, eu gostava que fosse mais interativo. Mas antes disso, acho que gostava de vos deixar uma pequena mensagem de esperança. Porque eu acho que a vossa geração é muitas vezes inundada com o pessimismo. E hoje vivemos tempos tão difíceis, com a guerra, tivemos a pandemia, e muitas vezes a vossa geração pensa, mas será que nascemos no tempo certo, não é? Será que aquilo que nós somos hoje, o que é que vão ser os nossos filhos, o que é que nós vamos fazer? Só ouvimos os nossos pais a dizer que está tudo mal, ouvimos os nossos amigos, abrimos a televisão e tudo parece estar mal, o mundo em guerra, a pandemia. E eu gostava de vos contar uma primeira história. Em 2014, 2015, estava na Alemanha numa das maiores feiras do mundo da indústria, que é a Hannover Fest. E nessa altura o Presidente Obama veio à Europa. E é sempre uma maravilha ouvir o Presidente Obama, um homem muito inspirador. E ele fez um ponto para jovens da vossa idade que eu acho que vos deve fazer pensar. Que era, ele dizia que se tivessem que escolher, imaginem que ainda não eram nascidos e podiam escolher um momento no tempo e um ponto na geografia, onde é que vocês nasciam? Queriam ter nascido há 1000 anos? Queriam nascer daqui a 1000 anos, há 300, há 400? O que é que queriam fazer? E ele dizia, de forma provocadora, que no fundo, se pudessem escolher, iam escolher exatamente este momento. Iam escolher este momento por razões muito simples, que às vezes nós deixamos de pensar. Deixamos de pensar que alguém que tivesse nascido há 100 anos e que tivesse uma infecção, morria, porque não havia antibióticos. Não é? O homem mais rico do mundo, Rothschild, um dos Rothschild, morreu em 1910 porque não havia antibiótico, morreu com uma infecção. Não é? Há 100 anos atrás, a esperança média de vida dos humanos era 35, 40 anos. Hoje, aqueles que são da vossa idade, imaginem isto, aqueles que são da vossa idade, um de vocês, entre cada um estão aqui, não sei quantas pessoas é que estão aqui, mas metade vão viver para lá dos 104 anos. E, portanto, realmente, se tivessem que escolher, apesar de tudo, escolhiam hoje. E aquilo que muitas vezes a nossa geração, os mais velhos, que estão sempre a olhar para o passado, a dizer mas no passado é que era e no meu tempo é que era. No fundo, o que eles têm é uma grande inveja daquilo que vocês vão viver. Porque quando nós olhamos hoje para o mundo e olhamos e pensamos assim, vejam, por exemplo, nos últimos anos, vamos ver a pandemia e vamos olhar para a pandemia com positividade dentro da desgraça e dentro do mal que tudo isto foi para todos nós e para as vossas famílias e para os vossos pais e mães. Mas pensem numa coisa, se a pandemia tivesse acontecido há 50 anos, imaginem que a pandemia aconteceu no momento certo, porque em poucos anos, eu estava na Comissão Europeia, quando as primeiras pessoas que foram à Comissão Europeia dizer que iam conseguir fazer uma vacina diferente. Durante anos e anos e anos as vacinas era nós punhamos um bocadinho da doença no braço da pessoa e depois a pessoa reagia, o corpo reagia àquele bocadinho da doença e a pessoa ficava imune, não é? E assim foi feito durante anos e anos os cientistas. Só que no vosso momento de vida há aqui uma coisa que é extraordinária, é que as ciências e a arte e a cultura e a tecnologia estão todas a confluir. E então, em 2014, há um rapaz com 30 anos que vai à Comissão Europeia e diz assim, ouça, eu tenho uma ideia incrível, eu quero fazer uma vacina de uma maneira completamente diferente. Quero dar uma ordem, quero olhar para a biologia e em vez de pensar na biologia como ela é, e para aqueles vocês já têm biologia, sabem que a genética escreve-se com 4 letras, o A, o C, o G e o T. Não sei se já deram estas coisas, mas vão dar na biologia. E aquele rapaz diz assim, não, eu estive a pensar numa ideia extraordinária, é que se a genética que se escreve com 4 letras e a informática se escreve com 2 algarismos, o 0 e 1, então eu vou aqui fazer uma coisa extraordinária. Eu vou aplicar o meu conhecimento de tecnologia à biologia e vou escrever com estas 4 letras uma maneira que o meu corpo possa reagir imediatamente através de um código. E, portanto, eu vou inventar uma vacina diferente. E ninguém acreditava nele.
chamava-se Ingmar Ehr, é um austríaco. No mesmo mês aparece outro senhor chamado Usur Sahin, vinha da Alemanha, tinha uma pequena empresa chamada BioNTech e veio pedir 3 milhões de euros à Comissão Europeia. E estas duas pessoas, juntamente com outro francês da Moderna, em 4 anos, revolucionaram o mundo. Ouçam, estas novas vacinas é uma revolução total, porque agora já não há nenhuma vacina que nós não consigamos fazer. Antes a pessoa procurar e fazia uma vacina, demorava 7 anos a fazer a vacina. Agora, a Moderna e a BioNTech, são estas empresas, já anunciaram para qualquer variante que apareça da doença, rapidamente se faz uma vacina. E, portanto, isto é a vossa geração, não é? É extraordinário. E, portanto, eu acho que quando olho para a vossa geração, tenho pena que muitas vezes, hoje em dia, vos estão a bombardear com o negativo e não vos digam o positivo. E, portanto, da mesma maneira que vai haver este desenvolvimento e que houve este desenvolvimento nas vacinas, vai haver também na computação. Vocês hoje têm a sorte de viver num momento em que se estão a descobrir um novo tipo de computadores. Até agora os computadores era a pessoa com uma calculadora, a pessoa punha um cálculo e depois acelerava o cálculo com mais memória. Portanto, quando tivesse maior o computador, acelerava tudo aquilo que se fazia. Há 6 anos atrás, mais ou menos 7 anos atrás, em Delft, na Holanda, começaram a desenvolver um computador quântico. E depois estas coisas são difíceis, porque é preciso explicar e é preciso explicar de maneira simples. E quando começaram a surgir os computadores quânticos, as pessoas pensaram, mas o que é que isto muda na minha vida? O que é que isto vai mudar nas vossas vidas? E para isso é preciso aprender física. Vocês já tiveram física? Ainda não. Letras, pronto. Mas a física é muito simples. As letras às vezes é mais complicado. E na física há um grande cientista, que é o Einstein, que, juntamente com outro grande cientista chamado Schrödinger, um dia disseram que o mundo era tão complicado, que as pessoas só de ciência não o conseguiam perceber. E porquê? Porque eles achavam que havia muitas vezes números que podiam ser 2 números ao mesmo tempo. Ou seja, que o 0 e o 1 podiam ser 0 e 1 ao mesmo tempo. E o Schrödinger, para explicar, explicou de uma maneira muito interessante. Disse que um dia viu um gato à janela e que esse gato estava vivo e estava morto ao mesmo tempo. E, portanto, a mecânica quântica é a pessoa dizer assim, um número pode ser 2 números ao mesmo tempo. Obviamente o nosso cérebro não consegue encaixar isto. Mas o que acontece é que há muitos problemas que nós temos hoje no planeta que se nós os resolvermos de maneira clássica, ou seja, se o 0 for sempre 0 e se o 1 for sempre 1, nós só podemos somar 1 mais 0. Mas se o 0 for 1 e 0 ao mesmo tempo, então muda tudo. E, portanto, o computador quântico consegue fazer cálculos que hoje são equações que não se conseguiam resolver. E, portanto, nos próximos 20 anos, aquilo que hoje nos computadores nós não conseguimos resolver, seja para as doenças, seja nas mudanças climáticas, os computadores quânticos vão resolver muitos dos problemas que nós hoje pensamos que não são possíveis de resolver. E aqui queria entrar no tema do dia, que é realmente o tema que para vocês é o tema da vossa vida. E que, de certa forma, vos assusta, não é? Vos assusta com razão. Vocês dizem assim, o clima está a mudar. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos contribuir para que isso mude? E eu gostava de vos ajudar a pensar exatamente no que é que podemos fazer, sem entrar em pânico. E não entrar em pânico é pensar, que a tecnologia que temos hoje vos vai levar muito mais longe do que aquilo que imaginam. Que tudo isto que eu tive aqui a contar como exemplos, são apenas alguns exemplos, podia-vos contar muito mais. E esses exemplos vão fazer em que alguns dos aspectos da crise climática que nós hoje estamos a viver com angústia, daqui a 5 anos ou a 10 anos, já não vão ser uma angústia. Vão estar resolvidos pela tecnologia. Mas há outros que não vão estar resolvidos pela tecnologia, que vão ter que ser resolvidos pela vossa geração. E é desses que eu realmente vos gostava de falar. E esses temas que podem ser resolvidos por nós, que têm a ver com o nosso comportamento, com a nossa vida, são uma grande parte dessa solução. E a minha geração, como dizem os ingleses, é hopeless. Nós não nascemos no vosso mundo. E quando nascemos, nós não tínhamos consciência do problema. Os nossos pais ainda tinham menos consciência do problema do que nós. E vocês hoje têm a consciência, mas estão, de certa forma,
parados pelo medo que vos é inculcado. E era nisso que nós acho que podíamos trabalhar hoje. Era retirar o medo e pensar como é que nós vamos resolver a situação. E nós hoje tivemos uma notícia muito importante para a cidade de Lisboa, que foi que, quando eu estava na Comissão Europeia, ele dizia assim: nós não podemos continuar a falar aos jovens das mudanças climáticas sem que falar do concreto. Ou seja, nós estamos a dizer a uma pessoa da vossa idade que temos de ser carbon neutral, neutrais em carbonos, em 2030, vocês não sabem o que é isso, nem querem saber, nem percebem o que é isso. E então, na altura, trabalhando com uma grande economista europeia, que é a Mariana Mazzucato, definimos uma ideia que era fazer missões concretas para a Europa. E essas missões eram, por exemplo, na saúde, dizer assim: daqui a 10 anos nós vamos desenvolver ciência para que ninguém morra de cancro. Portanto, em vez de ter aquela ideia de dizer vamos curar o cancro, que nós nunca vamos conseguir, porque o cancro são muitas doenças, mas nós podemos trabalhar para que o cancro não mate as pessoas. E na mesma altura dissemos, e vamos aqui criar 100 cidades na Europa, que vão ser as cidades que vão fazer coisas muito concretas para as pessoas, para serem os tais neutrais em carbono em 2030. Abriu-se um concurso sobre isso, e posso dizer que não tive nada a ver com, ou seja, só tive a ideia. O concurso é feito com técnicos, com pessoas que vão avaliar estas coisas, e Lisboa concorreu para ser uma das 100 cidades da Europa que vai ser líder na descarbonização. E ganhámos. Hoje soubemos essa notícia ao meio-dia. Portanto, Lisboa vai ser uma das 100 cidades da Europa. E porquê é que nós ganhámos? Ganhámos porque aquilo que nós dissemos foi: nós vamos fazer o concreto. As cidades são as plataformas do concreto, fazer coisas. E então diziam-nos assim: então, mas espera aí, como é que eu vou ser neutral em carbono? Olha, se eu pegar nas luzes todas que existem na cidade, nós temos 70 mil lâmpadas luminárias, como chamamos. Se eu mudar as lâmpadas todas para lâmpadas LED, eu vou poupar 80% da energia. Portanto, primeiro projeto para Lisboa, uma coisa simples e óbvia, que todos vocês podem ajudar. Vamos mudar cada lâmpada nas nossas casas, sítios têm lâmpadas LED, e vamos poupar 80% da energia. Simples. E vocês sentem-se useful, sentem que se vocês fizerem isso vão ajudar, as pessoas podem participar. Segundo, outra coisa óbvia, nós vamos aí pela rua e vemos as pessoas, os homens da rua, a limpar a rua com água potável, água que podemos beber. Vemos os jardins a serem regados com água potável. E a pessoa diz: então, mas eu estou a pagar esta energia toda para fazer água que se possa beber e depois vou utilizar a água que posso beber para regar ou para lavar uma rua? Não faz sentido. Então construímos com uma central de tratamento de águas residuais, e eu sou engenheiro destas coisas, que dissemos: não, o que nós vamos fazer é, vamos a uma estação que trata as águas que vêm das nossas casas de banho, basicamente, mas em vez de fazer um tratamento muito grande, fazemos um tratamento para que essa água possa ser reutilizada. Fomos à central de Beirolas, falámos coisa, então vamos regar o Parque das Nações, toda a parte norte, 30 hectares, vamos começar a regar a relva, em vez de ser com água que se pode beber, com uma água inferior, mas permite-me não estar a gastar toda a capacidade que eu tenho de fazer e de energia para consumir aquela água e para fazer, no fundo, a água potável. A água potável custa dinheiro, custa energia. Olha, temos que pagar a EDP. Onde é que está? Temos de estar sempre a pagar a EDP. E, portanto, como é que nós fazemos isso? E, portanto, segundo projeto que é importante para a cidade. Depois olhámos e dissemos assim: então, mas o que é que eu posso fazer para a juventude hoje, em vez de, muitas vezes, estar a ver se tem boleia do pai ou da mãe? O que é que nós podíamos fazer? Nós podíamos fazer os transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. Se nós conseguirmos que a vossa geração entre e saia de um autocarro sem pagar, eu tenho a certeza de uma coisa: vocês vão utilizar mais o autocarro. Obviamente, seria ridículo não o fazerem. E então uma das primeiras ideias foi: não, nós vamos fazer com que tenhamos transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. Se nós conseguimos unir toda a gente à volta desta ideia, isto é um sinal incrível para a Europa. Aliás, vamos ser a primeira capital da nossa dimensão. Nós temos alguma dimensão, nós somos os maiores do mundo, mas somos grandes comparados com outros. Vamos fazer transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. A notícia foi imediatamente europeia. Ou seja, quando nós aprovámos isto, Lisboa fez isto.
Ainda estava agora a falar com a televisão espanhola, que está a fazer uma reportagem sobre isto, a televisão francesa, e, portanto, são estas medidas, que são medidas que vocês percebem e que vocês dizem, então o que é que eu agora vou fazer quando votar e quando puder escolher? Os vossos pais pensam que vocês ainda estão numa dicotomia que é, quem é que é de esquerda, quem é que é de direita, quem é que é para aqui, quem é para acolá. A vossa maneira de pensar já não é essa. A vossa maneira de pensar vai ser avaliar quem é que está a fazer para salvar o planeta e quem é que não está a fazer para salvar o planeta. Quem é que eu posso contar para fazer realmente aquilo que é a minha agenda, a agenda da vossa geração ou não. E, portanto, eu acho que isso é que é a grande mudança e é isso que podemos fazer. Portanto, nós podemos fazer tudo aquilo que forem medidas concretas que mudem a situação no planeta. Porque há uma coisa que nós nunca mudamos, não é? Se vocês pensarem, nós cada vez temos mais população. O mundo está a crescer. Portanto, o número de pessoas aumenta. As pessoas querem viver bem. E têm direito e dignidade a viver bem. Portanto, quando querem viver bem, têm mais produtos. Se têm mais produtos, consomem mais energia. Se produz mais energia, faz mais poluição. Então, eu só tenho uma maneira, ou duas maneiras. Tenho uma maneira que é consumir menos produtos. Mas aí já não vivo tão bem, não é? Se eu me fechar em casa e não dar de um lado para o outro, realmente poupo imensa energia, mas não tenho uma vida digna. Portanto, eu só tenho a tecnologia que me pode permitir que, por cada produto que eu faça, eu consumo menos energia, ou essa energia que eu consumo é uma energia limpa, e, portanto, o outro projeto que nós fizemos agora para Lisboa, também no concreto, foi dizer assim, olha, vamos fazer placas solares para todos os edifícios da Câmara. Se nós tivermos edifícios da Câmara em que a energia que consumimos vem de painéis solares, poupamos energia. E com essa energia podemos usar até para famílias, e já falámos aqui com várias pessoas aqui da sala, sobre isso. E, portanto, tudo isto faz parte daquilo que eu acho que tem que ser a transformação de uma agenda que é muito vaga, e que é a agenda um bocadinho que vocês às vezes ouvem falar, e quando vos disserem assim, mas o que é combater as mudanças climáticas? Olha, é isto. Isto é realmente fazer a diferença. Vocês nem todos vão ser pessoas da tecnologia, vão ser pessoas da arte, muitos da cultura. E então vocês vão ter uma responsabilidade que é ligar exatamente a vossa área, sendo vocês de letras, àquilo que é a tecnologia. Esse vai ser o futuro. A vossa professora e outros que estão aqui ainda vêm de um mundo em que uns eram de letras, outros eram de ciências e ninguém era das duas coisas. A vossa geração já vai estar nesta interseção, que já é muito diferente daquilo que foi o passado. E essa interseção, ia só agora acabar com isso, depois fazemos perguntas, tem uma coisa interessantíssima, é que vocês poderiam dizer assim, e eu estou a descobrir agora que são mais da área de letras, diziam assim, mas num mundo cada vez mais de tecnologia, no fundo o que é importante é eu saber de tecnologia. Não é? E, portanto, isto das letras, como é que vai ser? O que é engraçado, naquilo que eu tive 5 anos de experiência lá fora, foi que é exatamente o contrário. Quanto mais a tecnologia avança, mais a tecnologia se torna aquilo que nós em economia chamamos um commodity. Ou seja, toda a gente tem. No dia em que tudo for digitalizável e tudo for digitalizado, isso já não é uma vantagem competitiva. O que é a vantagem competitiva? São as emoções e a nossa humanidade. Porque essas vocês nunca vão conseguir digitalizar. Ou seja, vocês nunca vão conseguir digitalizar de facto as vossas emoções. E vocês veem isso quando estão a fazer uma chamada pelos vossos telemóveis do FaceTime e não sei o quê. Não é a mesma coisa do que estarmos aqui. E nunca será. E, portanto, essa capacidade que vocês vão ter, e acabava só com uma história que gosto muito de contar, que é muito bonita e que vos explica um bocadinho esta ligação, é que durante estes anos, quando ia ao Prémio Nobel, encontrava sempre histórias incríveis. E a mais incrível que encontrei foi uma senhora chinesa, em 2015, chamada Tu Youyou, que era, no fundo, adorava poesia, leu uma poesia de há 2000 anos sobre uma planta que se chama Artemisia e descobriu uma cura para a malária. Ela não era médica, ela nem sequer era farmacêutica e ganhou o Prémio Nobel da Medicina. E porquê? Porque tudo o resto, ou seja, para investigar tudo o que já havia em termos de malária e procurar-nos todos os papers do mundo e fazer aquilo tudo automaticamente e pôr os cientistas melhores do mundo, isso é automático. O que não era automático era alguém com a sensibilidade das letras e ler um poema com 2000 anos e dizer, é isto. Este
complexo da artemisina, que ela chamava, se eu o fizer meter em água quente, eu já não me lembro da história toda, eu consigo aqui ter um produto que curava um tipo de doença que ela conseguiu ligar àquilo que é hoje a malária. E salvou milhares de pessoas. E eu acho que é o que talvez ainda estejamos aqui um bocadinho na ponte, e que a vossa geração já não estará, mas que nós vamos sentindo, é essa ponte entre as várias disciplinas, entre as letras e a tecnologia, a arte, a cultura, e é essa que vai realmente fazer a diferença também neste combate às mudanças climáticas. E, portanto, é um bocadinho aquilo que eu queria transmitir-vos para começarmos a falar, que é para vocês também fazerem aqui umas perguntas. Agora tem a parte que é mais chata, que é, eu vou olhar assim para vocês quem quer fazer uma primeira pergunta, mas era isso que eu gostava, era que a gente agora fizesse aqui sobre o que falámos, começar a fazer assim um diálogozinho. Quem é que lhe apetece fazer uma pergunta? Boa. Eu vou começar por dizer que ser sustentável ser uma luta social. Ser uma ação social. E a maior parte das coisas que nos dizem para fazer hoje em dia, à parte de reciclar, que temos reciclado, são difíceis para pessoas com menos rendimentos. Por exemplo, eu não acho que seja fácil para alguém com menos rendimentos comprar um carro elétrico. Ou, se calhar, optar por uma... Obrigada. Ou então optar por, em vez de fast fashion, numa marca de moda ou sustentável. Ou então, em vez de não se basearem tanto em plásticos, às vezes também não é possível. Claro. Então, eu acho que há aqui pelo menos eu notei, e acho que até é um movimento, que podemos dizer que esta luta, sem a ação social, é impossível. Claro. E, neste seguimento, queria perguntar ao Sr. Dr. Carlos Moedas que planos é que tem que garantam que famílias de classes sociais com menores rendimentos possam ser eco-friendly. É uma pergunta importantíssima a que estás a fazer, e é uma pergunta ainda mais importante nos momentos em que vivemos, porque aquilo que nós vemos é que realmente, tu dizias assim, não pode comprar um carro elétrico. E porquê é que não pode comprar um carro elétrico? Porque a tecnologia hoje ainda não permite que esse carro elétrico seja mais barato do que um carro que é hoje a combustão fóssil. E, portanto, uma das respostas é nós temos que continuar a obrigar os governos a investir cada vez mais em ciência, porque só a ciência é que vai fazer com que os preços de tudo aquilo que hoje, no fundo, ser sustentável é mais caro em certos aspectos, é com mais ciência e com mais tecnologia. Os carros elétricos hoje já não custam o que custavam antes, já estão a descer. Por exemplo, nós hoje já temos produção de água, em termos de aquilo que é água potável, que já pode vir do mar, nós cada vez temos menos recursos em terra, em que transformamos e já não é tão caro como era. Portanto, o primeiro é realmente a tecnologia. O segundo é as cidades. As cidades vão ser hoje o Estado social. Os países já não têm Estado social, ou têm um Estado social muito fraco. As pessoas hoje em Portugal há 1 milhão de pessoas que não têm médico de família, não é? E, portanto, ou não têm, porque o Estado já não está a conseguir. A Europa está muito longe. E, portanto, aquilo que a cidade vai ter que fazer, que eu chamo o Estado social local, vai ser, de certa forma, ser o complemento para aquilo que o Estado já não consegue fazer. Por exemplo, nós vamos ter um seguro de saúde para os mais velhos e mais vulneráveis. É o meu segundo agora projeto que estou a lançar. Para quê? Para realmente criar para as pessoas mais idosas a possibilidade de terem acesso a esse Estado social. E depois, por exemplo, neste projeto do solar que estamos a fazer, que é pôr os painéis, não sei se vamos conseguir tudo, mas a ideia é utilizar energia para a Câmara Municipal, para o nosso consumo, e o que sobrar conseguimos fazer mais barato para quem vive nos bairros sociais, nos bairros municipais, que no fundo hoje, só para terem uma ideia, e ainda bem que diz isso, eu acho que para terem a consciência, Lisboa tem 540 mil pessoas, mas nós temos mais de 60 mil pessoas que vivem num bairro municipal. Ou seja, pessoas que não conseguem ou que têm que pagar uma renda muito baixa ou muitas que não conseguem chegar a pagar renda todos os meses. E, portanto, é o local, ou seja, é a cidade que, no fundo, está a financiar e está a ajudar essas pessoas. E, portanto, isso é todo um trabalho que é feito pelas cidades e, portanto, que é uma das maiores, eu diria, grande prioridade de Lisboa, que é a habitação. Por exemplo, agora estamos a falar com a Polícia de Segurança Pública para termos edifícios onde os polícias que vêm de fora possam viver em Lisboa, porque eles já não podem pagar as rendas de Lisboa. Ter, por exemplo, para os professores do ensino secundário.
Vamos chegar a um ponto em que o professor do ensino secundário já não consegue viver em Lisboa. Aliás, ele já não consegue, muitas vezes, viver em Lisboa. E, portanto, eu diria que o papel da cidade é exatamente esse. E por isso hoje, quando se fazem em vários países, olha-se para os políticos as pessoas confiam mais são os políticos locais, porque são aqueles que respondem exatamente a estes problemas. E, portanto, tudo temos que fazer para ir caminhando para que essa desigualdade, esse fosso que se foi criando, num mundo sustentável, seja menor. Mas é um caminho difícil, é um caminho muito difícil e fico muito contente que tenhas, obviamente, e que tenham, não é? Não serás só tu à volta daqui de coisas, mas que tenham essa consciência de que tudo isto é muito bonito, mas realmente hoje nós vivemos em França, reparem nisto, quando o presidente Macron aumenta o preço da gasolina em 10 cêntimos, houve uma revolução na rua. E as pessoas diziam assim, mas como é que é possível? Então ele aumenta o preço da gasolina. As pessoas até deviam dizer, olha, sim senhor, vamos utilizar menos gasolina, vamos ser mais sustentáveis, mas não, as pessoas precisam, não têm outra hipótese. Para viver no campo têm que levar o carro. Então como é que nós vamos criar? E eu acho que isso é aquilo que eu acho que a tua geração se vai focalizar, mas acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Obrigado pela tua pergunta. Aqui mais a... Pode. Tem aqui só o micro. Diga. Falou no projeto de colocar na cidade de Lisboa lâmpadas LEDs. Nós sabemos que as lâmpadas LEDs são muito mais caras que as outras. E aproveitando aqui um bocadinho o raciocínio ali da Margarida, ia-lhe pôr a questão se efetivamente a Câmara pensa também haver, por isso, um programa de apoio às famílias mais carenciadas para conseguirmos todos, por isso, mudarmos as lâmpadas. Claro. Mas, no fundo é uma questão de investimento, não é? E, portanto, nós estamos a estudar aqui vários modelos com várias empresas, como é que, no fundo, conseguimos, para o investimento, como a poupança é tão grande, nós podemos, de facto, conseguir ter programas em que as próprias empresas dizem assim, olha, um bocadinho como as impressoras, vendem a impressora mais barata e depois conseguem ir recuperando e os lucros da poupança, no fundo, serem um bocadinho divididos para pagar o investimento. E podíamos também, é uma ideia que vamos explorar e que estamos a trabalhar também para as pessoas ter este programa. Mas temos primeiro dar nós o exemplo. Como é que nós fazemos com que consigamos pagar umas lâmpadas que, de facto, como diz, são mais caras, mas a poupança é tão grande, se eu pagar com a poupança, eu também vou conseguindo pagar ano a ano. A fatura energética da Câmara Municipal é uma loucura, quer dizer, nem imaginam quanto é que é essa fatura, e então agora, mas hoje conseguimos aprovar aqui, conseguir olhar, porque vamos ter aqui um problema que eu acho que vai ser um problema social, que é a inflação, e o que é que esta inflação vai fazer a todos nós e a todos aqueles aqui, as famílias, e mais uma vez a Câmara vai ter que estar a lutar para conseguir ajudar as pessoas nesta caminhada e nesta altura. E os preços da energia vão ser um dos problemas que todos vamos estar aqui a confrontar e vamos ter alguns programas que eu tenho que ser, obviamente, do Estado, mas também locais, para defender as vossas famílias, porque isto vai ser muito, muito duro. Tem aqui alguma outra pergunta? Não menosprezando as questões levantadas anteriormente, eu tenho uma preocupação em particular que está relacionada com os plásticos e os microplásticos. E aflige-me, enquanto lisboeta, não ver depósitos para a reciclagem dos plásticos. No verão, todos os turistas compram garrafas de água, não há bebedouros onde eles possam enchê-las, logo têm que comprar garrafas de água e não há não há locais espalhados pela cidade onde depositar essas garrafas vazias, nem tão pouco aqui ao pé do mato, por acaso reparei. Obrigada. Eu acho que nós regredimos muito durante a pandemia por razões de higiene e de segurança, e tudo a caminhada que tínhamos feito, e aqui não é só Lisboa, mas em vários países da Europa e em Portugal também, voltou completamente para trás com a pandemia, porque nós começámos a voltar a utilizar o plástico de uma maneira até que já não o utilizávamos, não é? E eu acho que o que nestes anos agora da recuperação, nós temos que voltar realmente
aqueles que usam plástico têm que ser penalizados. Nós temos que reduzir o número de plástico que utilizamos, temos que encontrar maneiras de o reciclar, e essa ideia que me dá e que eu vou ver exatamente o que é que temos e depois pegarei nela para conseguir ter aqui em vários pontos da cidade. Acho que isso é importantíssimo, mas é preciso nós termos a consciência que não podemos continuar a usar plástico como o fazemos. E aí também há uma consciência da vossa própria geração, não é? Que a pessoa sai de casa, eu vou todos os sábados ao mercado e vejo as pessoas a trazerem mais sacos de plástico. E lá vou eu com os sacos de plástico já tão velhinhos que vou reciclando para não usar mais. E, portanto, há uma responsabilidade também pessoal de pararmos com o uso de plástico e de sermos exigentes em relação às lojas que utilizam demasiado plástico. Não é? Eu acho que temos que caminhar para um comércio cada vez mais sustentável, em que o próprio comércio também utiliza menos plástico e em que o cliente tem que ser exigente. E essa exigência vai vir da vossa geração. Porquê é que aceitam um saco de plástico quando compram uma nova t-shirt ou compram... Porquê é que aceitam esse saco de plástico? Não aceitam os sacos de plástico. E eu acho que essa mudança tem uma parte de mudança de mentalidade e depois tem uma parte também que eu acho que é importante, que é nós próprios termos essa consciência e termos aqui a Câmara Municipal, que pode fazer o seu papel, mas temos que ser, de certa forma, penalizados por usar plástico, não é? Porque nós estamos, neste momento, a informação que tenho em relação cientificamente ao peixe que nós comemos, é que muito do peixe que comemos já tem detritos de plástico. E isto foi estudado pela Comissão Europeia. O ano passado foi feito um estudo que mostrava que muito do peixe que nós comemos já traz plástico, porque o próprio peixe está já a comer plástico. Ora, isto não é que seja sustentável, é perigoso para as vossas gerações. As doenças, a intoxicação, isto é terrível. Eu lembro-me em viagens que fiz para a Ásia, e aí deixem-me só vender o meu lado europeu, nós estamos muito avançados em relação, por exemplo, a um continente asiático, não tem nada a ver em termos de tudo o que é a utilização dos plásticos. E a Europa, nesse sentido, aproveito para vos dizer isso, acho que Portugal não estava onde está hoje em termos de luta contra as mudanças climáticas, em termos de todos estes pontos ambientais, se não estivéssemos na Europa. O que nos trouxe a consciência climática foi a Europa, não foram os vossos pais, infelizmente, nem as outras gerações, foi mesmo a Europa. E, portanto, nisso temos que trabalhar muito. Em relação aos plásticos, sinceramente, é uma das minhas preocupações, para além de Presidente da Câmara, preocupação pessoal. Acho que é uma preocupação enorme que tenho daquilo que estamos a ver hoje em termos da utilização de plásticos. Por favor, lutem na vossa escola para dizer às pessoas para não usarem, peguem num saco de plástico, utilizem 20 vezes. Não peçam mais sacos de plástico, não usem palhas de plástico, sejam exigentes. Eu acho que a vossa geração tem uma coisa, na minha geração nós ainda tínhamos uma grande deferência aos mais velhos, não é? Então, vocês já não têm bem, de certa forma, porque têm de olhar de igual para igual, eu acho isso muito bem, mas utilizem essa vossa atitude para as coisas certas. E para serem exigentes, quando vos apresentarem uma palha em plástico, quando vão à noite sair, digam que não usam e perguntem porque é que estão a utilizar ainda palhas de plástico, por exemplo. Temos ali um candidato. Essas cadeiras são muito interessantes, vocês devem se sentir aí. Como sabemos, nos últimos anos, Lisboa tem registrado um crescimento bastante grande no turismo e isso é bastante bom para a nossa economia e para a cidade de Lisboa, que permitiu a cidade desenvolver-se bastante. Mas a minha pergunta é, por outro lado, criaram-se bastantes constrangimentos no que toca à poluição. Por exemplo, cada vez há mais voos, portas low cost no aeroporto e os turistas, há muito mais trânsito no centro da cidade, uma zona mais turística e pronto, como a professora Isabel falou, o uso dos plásticos. De que forma é que podemos... e isso também gera alguns constrangimentos com os moradores de Lisboa, na verdade. E de que forma é que podemos incentivar o turismo, mas de uma forma sustentável e que seja também bom para os residentes em Lisboa? Olha, há tanta coisa a fazer. A primeira talvez a mais importante, é que todos estes cruzeiros que chegam a Lisboa não possam ter os motores ligados quando estão ali a atracar, porque cada um destes cruzeiros é uma cidade. Cada um destes cruzeiros que chega aqui à nossa cidade são barcos que equivalem à poluição, muitas vezes, de toda a cidade em termos de automóvel. Eu não sei se vocês já estiveram ao pé de um destes cruzeiros, é como se fosse uma cidade. A pessoa olha, são 40, 50 metros. E uma das coisas que é importante e que estamos a fazer é que
quando eles estão ali atracados, eles tinham os motores a trabalhar, imaginem. Portanto, isso tinha um impacto na poluição, tinha um impacto em problemas respiratórios das pessoas que vivem na Baixa e, portanto, o primeiro é que quando eles estão ali só podem estar atracados com fichas elétricas para não estarem a poluir e isso é brutal. O segundo é toda a indústria da construção, porque nós, nestas coisas da poluição, nós temos que olhar para os grandes números e nesses grandes números ver quais são as indústrias que nós podemos realmente mudar. A indústria da construção é das indústrias mais poluentes. Porquê? Porque tem muito desperdício, porque não é eficiente e, portanto, nós temos que ser mais exigentes com a indústria de produção e com a indústria suposta aqui da construção de casas. Estamos aqui a falar em construção de casas. Quais são os materiais que utilizamos? Que materiais é que são os mais sustentáveis? Utilizar menos plásticos? Tudo o que é o cimento é muito poluente. Como é que nós vamos fazer isso e como é que vamos dar os incentivos para que isso aconteça? E depois, dar incentivos, por exemplo, a Câmara Municipal e o Estado são grandes compradores. Nós compramos muitos produtos. Se nós tivéssemos nas nossas regras de compra pública, ou seja, nós dissemos, olha, nós só compramos em empresas que são sustentáveis, só compramos em empresas que têm e que respeitam determinadas regras, só isso já dava um exemplo. Ou seja, eu acho que o Estado, e neste caso o Estado local, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E, portanto, dando o exemplo, as coisas acontecem. Mudamos, no fundo, os comportamentos das pessoas. Porque o mais difícil, eu acho que o mais difícil na vida é mudarmos os nossos comportamentos. E, portanto, nós temos que ir mudando os comportamentos das empresas através de incentivos em que as pessoas não se sentem obrigadas a fazê-lo, mas querem fazê-lo. E hoje nós vemos isso, a maior parte das empresas. Reparem, por exemplo, vamos falar aqui, a empresa que nos recebe hoje aqui. Há 20 anos atrás, o presidente da empresa era o quê? Era um engenheiro, não é? Era um homem que só pensava em engenharia, não pensava nos problemas do mundo. Porquê é que ele começou a pensar, porque é que hoje a EDP está tão interessada em sustentabilidade? Porque as próprias pessoas que são os donos, não é? Que são aqueles que compram ações da EDP, dizem não, atenção, se vocês não pensam nisto, se vocês não têm um plano de sustentabilidade, eu não compro mais ações da EDP. Portanto, no fundo, o próprio capitalismo que se vai transformando, hoje é muito mais responsável. Não é perfeito, o capitalismo é longe de ser perfeito. Não conhecemos nada melhor, não é? E o que quando não é capitalismo normalmente é ditadura e morre e sabemos o que é que isso dá. Mas não é perfeito, longe de estar perfeito. Mas caminha-se realmente hoje, quando se, por exemplo, tem o CEO, para falar de outra indústria, da Nestlé, que era o Paul Polman. O Paul Polman era um homem completamente preocupado com a sustentabilidade, o que é que as pessoas comem, porque é que comem. Há 20 anos atrás a Nestlé queria produzir iogurtes e para a frente e não havia qualquer preocupação. Até essas mudanças têm que ser feitas com sinais políticos, com sinais também das empresas e depois as pessoas vão mudando. Mas tem que ser as pessoas, a vossa geração, eu acho que vocês têm um poder enorme, têm muito mais poder do que aquilo que pensam. Eu, ao contrário, às vezes há muitas coisas destas em que falam, eu tive a oportunidade de estar várias vezes com a Greta Thunberg. E eu acho que a Greta Thunberg tinha e tem essa consciência que foi criada de que a vossa geração tem realmente poder. E, portanto, diga o que se disser sobre a Greta Thunberg, que há uns que gostam, uns que não gostam, obviamente, quando se criam estas figuras públicas, acontece sempre isso. Ela teve a capacidade de pôr na agenda mundial um problema e dizer, atenção, a minha geração já não vai compactuar com a vossa geração se vocês não resolverem isto. E, portanto, isso é importantíssimo. Agora, não há varinha mágica em relação à tua pergunta. Não se pode mudar de um dia para o outro, mas o mundo vai mudando mais depressa do que nós pensamos. E tem mais uma perguntinha, está ali outra. Desculpa, está ele, depois estás tu, depois está... A minha dúvida é um bocado relacionada com aquela medida dos transportes públicos de graça para os estudantes e para as pessoas de idade. Apesar de ser uma medida bastante positiva, eu gostaria de saber quais é que são algumas das medidas para combater estes constrangimentos que enfrentamos no dia-a-dia nos transportes públicos. Gostaria de saber quais é que são algumas medidas que vão ser utilizadas para o desenvolvimento dos transportes públicos. O ponto é assim, quando nós tomamos uma medida como estas, ela chama-se em economia, chama-se uma medida do lado da procura, ou seja, nós baixamos o preço, ou neste caso dizemos que é de graça, e obviamente ela só soluciona isso, as pessoas dizem, olha, se é de graça, eu vou.
Mas se as pessoas chegarem lá e não houver o autocarro e o autocarro não for confortável e não existir e não houver uma rede de transportes públicos boa, não serve de nada. E, portanto, as medidas que nós temos aqui era fazer isto e, ao mesmo tempo, investir em mais autocarros, investir em autocarros elétricos. O problema dos autocarros, isto eu agora tenho estado a estudar isto, é que os autocarros elétricos ainda só conseguimos ter os mais pequenos, aqueles de bairro, quando aqueles grandes autocarros, aqueles maiores de todos, esses nós não conseguimos ainda tê-los elétricos, conseguimos a gás, mas não conseguimos elétrico. E, portanto, tem que haver uma própria transformação da própria utilização dos transportes públicos e que vocês, na vossa geração, aliás, estou aqui agora a falar noutra medida que estou a pensar, que é como é que vocês integram tudo, ou seja, como é que vocês saem de casa e podem apanhar uma bicicleta, depois param a bicicleta, depois vão no autocarro e depois vão no metro. E por isso, para mim, era importante que esta medida fosse logo com todos os transportes. Mas quero agora acrescentar que é como é que vocês vão pegar na bicicleta gira e depois vão para o transporte. Vocês têm, ou seja, a vossa geração é multimodal e tudo tem que fazer sentido e, portanto, nós temos que ser como um puzzle em que nós vamos construindo as peças, mas temos que construir de maneira que haja mais transportes públicos. Eu, aliás, disse isso várias vezes. Lisboa tem uma rede muito pobre de transportes públicos em relação a outras cidades europeias. A pessoa está em Paris, há metro a cada esquina. Em Lisboa não há metro em cada esquina. Aliás, ainda há uma parte da cidade que não tem metro. E, portanto, esse é um aspecto fundamental, que é o investimento nos transportes públicos. Mas Lisboa é uma cidade muito grande e com muito dinheiro, de certa forma. Ou seja, a questão é onde é que nós o queremos investir, não é? E isso é que são escolhas políticas. Cá está, que também não são de esquerda ou de direita, é escolhas. E a minha escolha tem a ver exatamente com a mobilidade e como é que nós vamos mudar a mobilidade da vossa geração. E isso é importante. Não sei se já. O dinheiro que era utilizado para pagar os passos pelos estudantes não era também utilizado para investir nos transportes públicos? Não, aquele que é utilizado para pagar os passos é não é? Mas, portanto, é a dobrar, não é? A pessoa tem que pagar os passos e tem que continuar a investir. E para isso tem que utilizar dinheiro europeu, agora temos o plano europeu para investir, temos várias outras formas de financiar, mas no fundo é a dobrar, ou seja, eu por um lado tenho que pagar os vossos passos, não é? Que vão custar 15 milhões por ano, e depois tenho que arranjar muito mais dinheiro para investir nos transportes, para investir na rede de transportes, para investir nos autocarros, para que isso seja atrativo, porque senão não funciona. Portanto, no fundo, vou gastar, se a pergunta é essa, vou gastar muito mais, porque senão não dava, não é? A minha pergunta era se não conseguiram fazer antes com o dinheiro dos passos pagos pelos estudantes, como é que vão conseguir fazer agora? Era mais ou menos isso. É uma questão de escolhas, sabes? Quando tu tens o orçamento da Câmara de Lisboa são 1.000 milhões de euros e um determinado partido político faz uma determinadas escolhas, onde é que põe esse dinheiro, e outro faz outras escolhas. E depois as pessoas, ao fim disso tudo, o dinheiro é sempre o mesmo, não o podemos inventar. Pronto, eu agora com a coisa das cidades, das missões das cidades, consegui buscar mais dinheiro à Europa. Tem essa vantagem, por ser uma destas 100 cidades, vai haver 360 milhões de euros que vão ser para estas 100 cidades. Portanto, é mais um dinheiro que eu não estava à espera. Portanto, isso é uma vantagem competitiva que eu tenho. Mas depois o dinheiro é sempre o mesmo. As escolhas, e isso é que é política. Já agora, só para que estão aqui todos, eu acho que vocês deviam interessar na política. A vossa geração tem que pensar que a política é importante, que a política faz parte, seja qual seja o partido, mas interessem-se pela política, porque a política é aquilo que pode fazer que as vossas vidas sejam melhores. Se vocês se desinteressam todos da política, se não sabem quem são os atores políticos, eu acho que vocês vão perder a capacidade de realmente fazer as coisas. Eu vejo que aquele amigo ali está interessado na política e sabe de política, e isso é bom. E, portanto, isso faz parte daquilo que eu acho que a vossa geração, no fundo, está, de certa forma, a perder, está-se a desligar destas perguntas e escolhas políticas que têm que ser feitas. Não se afastem da política. Eu sei que agora perdem muito tempo com os telemóveis a ver os stories, mas têm que ver também o story político. Não? Aqui, temos aqui, não é? Uma outra. Pode ser. Então, pergunta já tu e depois... O Sr. Presidente falou, falou nos projetos que tinha em relação, ambientais, a questão das luzes LED e dos painéis solares e depois também desta questão dos transportes públicos gratuitos, que são de facto projetos beneficiais para o ambiente. No entanto, estes projetos também vêm acompanhados de outros projetos
que parecem ser um pouco antitéticos em relação nesta parte do ambiente, a questão da ciclovia na Almirante Reis, a questão... pronto, e até que ponto é Boa que... pergunta. Pronto, não sei, este Não, tipo ótima pergunta. Sabes, eu acho que essa pergunta é muito boa e permite-me fazer aqui uma diferença. Há 2 tipos de políticos hoje em relação ao ambiente na Europa. Há políticos que acham que detêm toda a verdade, que impõem essa verdade e que fazem as decisões. E decidem. Dizem, quero uma Almirante Reis, quero lá pôr a ciclovia, aqui ponho isto e eu é que decido. Não é? E eu acho que isso vai correr mal. Vai correr mal, porque, no fundo, se as pessoas sentirem que estão a ser hostilizadas por uma escolha que é muito invasiva, que é muito decisiva e que só o político é que sabe, elas revoltam-se. E o que aconteceu na Almirante Reis foi exatamente isso. Nós conseguimos, por aquela decisão, pôr as pessoas umas contra as outras. E uns que detestavam a ciclovia, outros que amavam a ciclovia. E isso para mim foi muito difícil, porque, no fundo, aquilo que eu queria fazer era, enquanto nós não sentarmos toda a gente à volta da mesa, e em que todos encontrem uma solução que mais ou menos lhes possa ser útil, e que todos estejam num canto. A pior coisa em política é deixar que as pessoas vão para o canto da sala. Não é? Se tu fores para aquele canto e o outro for para aquele canto, eu já não vos consigo tirar do canto. E, portanto, o trabalho político é eu chegar aqui e pô-los todos aqui ao meio da sala. Mesmo, há ali um que está mais contra mim, não sei o quê, eu trago para o centro da sala. E depois não os deixo ir para o canto. E o trabalho na Almirante Reis foi exatamente não deixar ninguém para o canto. Então dizem, mas espera aí, o que é que não gostam da ciclovia? O que é que se está aqui a passar? Não gostamos da ciclovia porque isto cria muitas filas a sair do Martim Moniz para sair da cidade. Depois outros disseram, mas até, bom, se ficasse do outro lado, nós até aceitávamos. E os outros disseram, não, tem que ser tudo. Nós não podemos mexer, não é? E depois fomos trabalhando, fomos juntando as pessoas ali da Almirante Reis, fizemos uma reunião com 200 pessoas, depois mais 200 pessoas, há sempre uns a discutir com os outros. E então decidimos, olha, o que as pessoas realmente querem é que a Almirante Reis seja a Avenida da Liberdade, o que é uma Avenida da Liberdade. Isso não é de um dia para o outro. Portanto, nós vamos agora tomar já uma decisão para contentar e para conseguir resolver o problema dos carros que estão a sair e tiramos a ciclovia de um lado e deixamos no outro. E é isso que eu gosto na política, não é de tomar decisões radicais. É dizer assim, ok, eu acho que isto deve ser retirado, mas eu vou ouvir as pessoas e vou trabalhar com as pessoas. E eu acho que isso marca um bocadinho a diferença entre... Antigamente havia a esquerda e a direita. E agora há aqueles que acham que têm a superioridade moral, que sabem tudo e que tomam as decisões. E depois há aqueles que, como eu penso, ou pelo menos quero ser, não sei se tenho, acho que tenho a humildade para dizer, que digo, não, eu quero fazer com as pessoas para não os deixarem entrincheirar e para que não fiquem cada um no seu canto. E quando estas decisões são tomadas, a pessoa diz assim, espera aí, eu tomei esta decisão, e as pessoas podiam dizer, mas então é uma decisão completamente errada. Não, a Comissão Europeia acabou de dizer que Lisboa está a tomar as decisões certas. Tu é tomá-las de uma maneira diferente. Eu acho que não há nenhuma diferença hoje, politicamente, das pessoas dizerem que daqui para 2030 temos de estar melhor em termos de sustentabilidade. A questão é o caminho. Eu quero um caminho que seja um caminho em que ninguém entre em fricção. E isso, para mim, é essencial, porque quando se entra em fricção, eu acho que morremos todos. Mas não sou contra, só para estar claro, não sou nada contra as ciclovias e vamos construir mais ciclovias. Agora, elas têm que ser ali bem pensadas e têm que ser discutidas com as pessoas. O que aconteceu no caso da Almirante Reis foi durante a pandemia, de repente, bumba, apareceu ali uma ciclovia. E depois, as pessoas, por exemplo, mais de 65 anos, muitas delas já não andam de bicicleta. Começaram a dizer, então agora como é que é? Os mais novos como tu dizem, não, fechamos isto tudo, fazemos só a ciclovia. E, portanto, a política é conseguir trabalhar com tudo e juntar as pessoas. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E também essa questão, portanto, dos carros a sair do centro da cidade e da questão do trânsito nas zonas mais centrais da cidade. Pergunto-me se isso também, portanto, não poderia ser, de certa forma, combatado com mais e melhor, e lá está, mais e melhor transporte público, mas também com medidas que desincentivem a utilização do transporte individual nestas zonas centrais das cidades e assim talvez não fosse esta faixa única na Almirante Reis, talvez até fosse suficiente. No entanto, novamente, este projeto também antitético, que é da redução de 50% dos parquímetros exato, para os habitantes da cidade de Lisboa. Isso não vai incentivar ainda mais
Portanto, contrariamente ao que é suposto, não é? Vai, no fundo, quando nós temos os nossos residentes, eu recebo ainda ontem, tive várias senhoras que vivem ali na Baixa. E nós temos que respeitar o facto que as pessoas têm muito baixos rendimentos e que vivem nestas zonas da cidade. E então ela dizia-me, o contrário, dizia-me, olha, eu tenho 2 filhos que vêm aqui visitar-me. Eu preciso que eles entrem no parque da EML e preciso que você faça que seja 0. Não é? E, portanto, se de repente a pessoa não quebrar aqueles... Porque os carros existem, nós não vamos mudar os carros em Lisboa àquela ideia de nós fecharmos as ruas todas, it's not gonna go, porque as pessoas continuam a ter os carros. E temos que fazer de maneira a que os que vêm de fora pagam mais. Os que estão dentro pagam menos, mas quem vem de fora de Lisboa vai pagar mais do que o que está cá dentro. E ao pagar mais do que está cá dentro tem menos incentivo até a trazer o carro, porque só o residente é que vai ter esse desconto, porque esse vive ali. E seja na Baixa, seja no bairro Alto, as pessoas que vivem ali estão martirizadas com um preço que não podem pagar. E, portanto, essa medida não é uma questão de dizer o que é que estamos a fazer. Estamos a fazer para que essas que vêm de fora sejam mais penalizadas do que as que cá estão dentro. Construir parques dissuasores para que não tragam o carro para dentro da cidade. E, portanto, tem que ser visto tudo no seu conjunto. Estás a ver? Não pode ser uma coisa que seja vista uma medida isolada. Se a pessoa só vir essa medida isolada, tira uma conclusão. Mas tens de ver o conjunto. E o conjunto é que as pessoas hoje, para o rendimento que têm, muitas delas, o estacionamento é muito caro, sobretudo para as mais idosas. Eu estou a fazer isso, de certa forma, para os mais idosos, que esses não vão ter bicicleta, precisam de chegar com o carro até ao pé de casa. É a mesma coisa que na Baixa, nós agora fecharmos tudo ao trânsito. Não podemos, nesta altura não podemos. E, portanto, é gradual, ou seja, tudo isto tem que ser gradual. Obviamente que a tua geração gostava que fosse mais depressa, e eu percebo isso. Então, mas gradual, com uma medida que parece ser um pouco andar para trás do que propriamente... Não, podes defender, eu percebo, isso é o que defendem os meus opositores. E eu acho que é um argumento. O meu argumento é o contrário, é dizer que quem vive em Lisboa tem que ter uma vantagem por viver em Lisboa, viver num bairro, ter um rendimento muito baixo e o preço de estacionamento que paga não pode ser igual a Paris, ou a Londres, ou a Madrid. Tem que ser menos. Quem vive de fora, de Lisboa, deveria, exatamente por isso, porque lhe vai ser mais caro, não trazer o carro para Lisboa. O teu argumento, que também é válido, é dizer, não, se fizer o coisa mais barato, as pessoas vão ter mais carro. É um argumento, mas não acho que ele seja, ou seja, quem tem os carros já tem o carro, ninguém vai comprar um novo carro porque paga metade do preço de estacionamento em Lisboa, ou porque é residente em Lisboa. Vou ajudar aqueles que de facto precisam de ter, com a sua idade, precisam de ter um estacionamento, tê-lo um bocadinho mais barato porque residem em Lisboa. E nós temos de defender nestes bairros, se tu fores ver, já vive muito pouca gente. Eu no outro dia estava esta senhora ontem que foi à reunião de Câmara, vive num prédio em que só já vive ela e depois vivem os Airbnbs todos da vida que vêm de turismo, não é? E, portanto, essas pessoas nós temos que as defender. Nós temos 144 mil pessoas, em 544, temos 144 mil pessoas que têm mais de 65 anos de idade. Essas pessoas, quando vêm à reunião de Câmara, que eu faço uma reunião com toda a gente todos os meses, e vem muita gente, nenhuma me veio pedir mais uma ciclovia. Ela vai-me dizer, olha, eu preciso que o carro vá até lá. E isso é que é ser Presidente da Câmara, é conseguir conjugar tudo isto. E eu sei que é muito difícil. Se vocês fossem todos jovens, a cidade era uma. Se fossem todos mais idosos, a cidade era outra. Mas a cidade tem que ser para todos. E é esse esforço que temos que fazer. But I get your point. E é um bom ponto. Estou a rebatê-lo, mas é um bom ponto. E tenho o Benfica à minha espera. Agora vou receber o Benfica que ganhou a Youth League da UEFA, na Câmara Municipal. Se vocês quiserem vir, estão convidados. Levo-vos todos lá para a Câmara e podem vir todos. Não sei se têm transporte, se não é só vir e eu digo para vos deixarem entrar. Mas pronto, gostei muito deste bocadinho. Não sei se ainda havia aqui... Não, ela tinha uma... Eu vou só responder. Não? Estás bem? De certeza? Havia alguém? Não, estava. Pronto. Então, obrigado, meus queridos amigos. Muita força e tudo bom aí para o vosso futuro. Está bem? Um abraço.